Você tem algum problema com questão de inquérito policial? Porque, às vezes, você como promotor, você vai receber um inquérito policial com as informações ali. Essas informações tendem a passar o desenho que sempre falta alguma coisa, que não é feito de maneira correta. Então, você dá mecanismo para a defesa conseguir a absolvição, às vezes, dos acusados. Tu tem essa percepção ou não? Eu estou errado nesse sentido? Olha, o que eu posso te dizer é que o número de pedido de arquivamento de inquérito policial é infinitamente maior do que o número de denúncias oferecidas pelo Ministério Público. Com base nos inquéritos? Com base nos inquéritos. Entendi. Você, uma média de 100 inquéritos, tá? Eu acredito que pelo menos uns 80, 85 são arquivamento porque não consegue identificar a autoria do crime com relação a homicídio, que é o crime mais grave. Então, o número de pedidos de arquivamento, de sentenças de arquivamento de inquérito policial de homicídio é infinitamente superior ao número de novas ações penais. Em um ano, vamos dizer, se chegar a 100 inquéritos policiais, pelo menos ali, eu estou te dando um chute, eu não estou com a estatística, mas pelo menos 80 devem ser arquivados. Não é muito. Alguns o Ministério Público denuncia e outros ele baixa em diligência. Alguns desses que ele baixou em diligência podem retornar com elementos de informações necessários para uma nova ação penal. Mas, via de regra, quando o MP baixa em diligências, nesses inquéritos policiais, alguns, lamentavelmente, e eu digo aqui é a grande maioria, retornam sem que aquela diligência tenha surtido qualquer efeito no sentido de identificar o autor do fato. Nós temos alguns crimes que é complicado mesmo de investigar. Esses crimes do sujeito numa moto, todos os dois de capacete, né? E a moto ela dá uma vazão mais célere para esses assassinos. Então, são muito difíceis, né, a investigação para identificar. E nós só podemos oferecer denúncia contra quem está devidamente qualificado, quem está identificado. Se não tiver, nós não temos como oferecer. Ah, é só o apelido que nós temos, dá para denunciar? Não, não dá. Nós temos que né, um apelido qualquer. Quantas pessoas não têm o mesmo apelido? Tem que identificar o nacional, né? Exatamente. Você tem que, quando oferecer uma ação penal é algo de muita responsabilidade, porque aquela pessoa vai passar pelo chamado escândalo processual, ela vai ter que responder uma ação penal, ela pode vir a ser condenada naquela ação penal. Né? Então, hoje no Brasil, nós temos muito problema com homônimos, por exemplo. Então, não adianta só o nome. Tem que ter o nome da pessoa, o nome da mãe, se tiver identidade, se tiver alguma característica física, deve constar da denúncia. Na denúncia, ela pode ser no plural, vamos dizer, em vez de eu identificar subjetivamente cada conduta de cada pessoa, colocar várias pessoas que cometeram o mesmo crime, vamos supor, João morreu, e quem cometeu o crime de homicídio? As 3 pessoas, 3 indivíduos, ou não? Eu tenho que identificar, não. Você tem que individualizar a conduta de cada um na denúncia. Por quê? Até porque o réu ele não se defende né? daquela tipificação, né? Que o MP coloca. Sim. Às vezes um errinho aqui, um Ctrl-C, Ctrl-V, o promotor erra a tipificação, ou seja, o artigo. Mas a conduta Mas não. o réu, ele se defende da conduta. Da narrativa que né? consta na denúncia. É o que está narrado na denúncia que ele vai se defender. Entendeu? Não, mas eu entendi a pergunta do Paulo. Então você tem que individualizar a conduta de cada um. João fez daquele, isso. Exatamente. Pedro fez aquilo. A denúncia genérica ela pode ser muito bem rejeitada pelo magistrado, por inépcia, já que não individualiza a conduta. Ela tem que individualizar. Até porque eu estou pensando aqui, ela tira até a prerrogativa de defesa. O réu tem né? que saber, vem cá, eu estou sendo acusado de um homicídio, mas qual foi a minha participação? Aí o promotor tem que dizer na denúncia. Eu atirei. O réu fulano eu atirei, não eu atirou, entretanto, também desceu armado para garantir, né, que aquele crime ocorra. Tem que individualizar. O que a gente vê muito também, doutor Samir, nessas imagens na internet, até mesmo em reportagens na televisão e tal,
por exemplo, assim, o senhor falou também do motoqueiro, dois de capacete, né? Isso. Normalmente um desce, o outro fica na moto, mas às vezes os dois descem. Aí a gente vê que, de repente, eu até vi isso um tempo atrás, o cidadão reagiu. Na hora que ele correu, um deu a rasteira. Um dos dois deu a rasteira. Ele não fez nada no cara, ele só deu a rasteira, mas o outro veio e deu um tiro. Aí essas condutas têm que ser individualizadas. Tem que ser individualizadas. Até né? porque nós temos a coautoria, todos foram coautores do mesmo crime. Sim. Agora, em algumas situações, nós temos, por exemplo, menor participação, Entendi. em que há uma redução de pena, uma minorante, para aquele que participou de uma forma. Contribuiu menos, né? mais João só deu a insignificante. rasteira. Vamos tentar trazer um Mas fato aí real. uma situação dessa depende muito do fato concreto, tá?